Fala pessoal, olha, a cara de pau da extrema-direita realmente não tem limites. O senador Isalci Lucas tentou defender o Flávio Bolsonaro, envolvido até o pescoço em denúncias do The Intercept sobre pedido de 140 milhões de reais para filminho de ex-presidente, e acabou levando uma invertida histórica do Jacques Wagner em pleno Senado. É a desfaçatez de quem não tem um bandido de estimação, mas tem um clã inteiro. Quer entender como a verdade massacrou o cinismo no plenário? Fica aí que eu te conto tudo agora. E quando eu estou caminhando para cá, recebo a matéria da Intercept. Que curiosidade, o senador Flávio Bolsonaro, em diálogos muito particulares, solicitando 140 milhões de reais para terminar o filme sobre o ex-presidente, seu pai. Eu não estou dizendo que tem dolo aqui, mas demonstra que ele tinha uma relação, senão não estaria ligando para ele, dizendo, estamos juntos sempre. Eu quero dizer, presidente, que Presidente, me permite, senador, eu gostaria de fazer uma parte rapidamente. Pois não. Com todo respeito, e tenho uma admiração por Vossa Excelência, mas o que foi colocado é um histórico, não quer dizer que a corrupção nasceu lá, mas de fato começou com o crédito sexta, a questão dos consignados. Negativo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fui deputado... Não é verdade isso. Fui deputado federal por 3 mandatos. Você está falando uma inverdade, e eu sou obrigado a repelir a inverdade. Foi vendido para o Augusto, não foi isso? Não foi vendido para o Augusto? Ok, vamos... Que é o Augusto não era Banco Máxima. Não, sim, mas começou lá com o Augusto. Não começou lá não, senador. Jacques. Não começou lá não. Aliás, senador Jacques. A capital, Brasília, adotou... Aliás, 23 estados, senador Laércio, adotaram crédito sexta. Vai perguntar aos governadores por que adotaram. 178 municípios adotaram crédito sexta. Segundo o Banco Central, o único ativo que prestava do Banco Master era exatamente o ativo crédito sexta. Nós não temos nada a ver com a trambicagem posterior. Nós privatizamos um absurdo e foi o crédito sexta junto. Não tem nada a ver com isso. Calma. Daniel Vorcalli já existia muito antes. Senador, calma, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o histórico foi colocado foi esse. Lá. Não começou lá, não. Começou quando o Campos Neto autorizou. A minha questão de ordem não é nem essa. A questão de ordem é o seguinte, eu fui deputado, como Vossa Excelência, por 3 mandatos. Isalci, senador Jacques, Vossa Excelência concedeu uma parte ao nosso colega. Deixa ele falar depois. Então, deixa eu só esclarecer. Eu fui deputado por 3 mandatos. Eu também. Participei de todas as CPIs nesse Congresso Nacional, inclusive como senador. E, vindo para o PL e acompanhando o governo Bolsonaro, eu sou testemunha. O PL não tem nenhum bandido de estimação. O PL não tem como tradição blindagem. E eu participei agora recente do CPMI do INSS. E o que assistimos na CPI do INSS foi blindagem, coisa que não ocorre. Eu estou falando aqui como líder do PL hoje, que nós não blindamos nada. Nós não temos nenhum bandido de estimação. Portanto, o que tem é natural. O maior patrocinador dos últimos anos aí, seja na LIDE, seja em outros eventos internacionais, foi o Banco Master. Então, o pedido de patrocínio é uma coisa que, se o cara patrocinava tudo, não quer dizer que houve, por parte do pedido, que houve corrupção. Muito pelo contrário, houve um pedido, como a gente recebe todo dia pedidos de patrocínio e também de emendas para determinados eventos. Então é só para colocar isso muito claro, a posição do PL. Obrigado, senador Isalci. Bom, nós também não temos, senador Isalci, nenhum bandido de estimação. Tanto que na CPI do INSS, quem estourou tudo aquilo ali foi a CGU e a Polícia Federal sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem liquidou o Banco Master, mantido durante 4 anos pelo presidente do BC, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, quem estourou foi o BC sob a gestão do indicado pelo presidente Lula. Então, é simples assim. Alguém protegeu um trambique de 60 bi, não estou acusando o ex-presidente, estou dizendo o Banco Central não conseguiu enxergar e nós conseguimos enxergar sobre a liderança, a presidência do doutor Galípolo. E liquidamos o banco. Simples assim. Então, querer imputar o lado de cá, eu estou absolutamente tranquilo. Eu estou como o senhor falou. Eu acho que o doutor André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que fundo rasgar tudo que teve lá no Banco Master, para que a gente saiba quem sustentou. Porque não fui eu que sustentei, muito menos o presidente Lula. Nós liquidamos o Banco Master, senador Isalci. Nós liquidamos. E o Banco Master cresceu em 4 anos de um Banco Central. Eu não estou culpando o presidente Jair Bolsonaro. Eu estou dizendo que foi o Banco Central sob a indicação dele. Eu não vim aqui falar dessa reportagem, não. Eu lhe disse que eu estava vindo aqui e o testemunho
de veneziano é mais claro ainda, que eu falei com ele semana passada. Eu digo, semana que vem eu irei para lá responder, porque semana passada eu fui à China para acompanhar a apresentação da Orquestra Juvenil e Infantil, que foi um programa que eu criei há 20 anos atrás e tive muito orgulho de chegar num lugar tão distante e ver jovens simples da periferia de Salvador, de Feira de Santana, de Vitória da Conquista, fazendo um concerto na Alemanha e 4 concertos na China. Mas, por fim, eu quero só 2 citações. A primeira... Antes me dê uma parte, antes do fim. Aí eu posso dar. Com a palavra a senadora Tereza. Pode ser agora, né? Claro. Eu estava assistindo, senador líder, um pouco da sua fala, quando estavam ultimando algumas assinaturas lá no gabinete. Eu já vi um pouco desse filme, talvez um trailer, na CPMI do INSS, que tentou desviar o foco da investigação, por isso que o relatório foi rejeitado, e em uma das sessões houve essa mesma acusação contra Vossa Excelência. E eu vi a sua veemente e consistente defesa. Mas o povo não para. Eu tenho certeza que quando Vossa Excelência foi negociar como governador o que era possível fazer para melhorar a vida do povo, não chamou ninguém de meu irmão, estamos juntos, amor para sempre, onde você estiver eu estarei. Tenho certeza, se vazar algum áudio da conversa que Vossa Excelência teve como governador, será certamente uma conversa institucional, uma conversa nos termos que merece ser. Se esta não foi a que foi divulgada coincidentemente hoje pela Intercept, mostra a diferença de conduta, a diferença de perspectiva e as diferenças de posição política, sim. Nós não podemos transformar isso num jogo de acusações. Tem 4, senador, tem 4 pedidos de CPMI. E eu repito em todo canto que eu vou, porque isso faz parte da narrativa contra nós. Um desses pedidos, além de vários outros que o PT assinou, um desses pedidos é de origem do requerimento do senador Rogério Carvalho, do PT, com assinaturas suficientes também. A minha, inclusive. A minha, inclusive. Assim como os outros. Eu acho que está na hora, presidente, da gente desatar esse nó e, como disse Vossa Excelência, também fazer a nossa parte de uma investigação precisa, correta, de uma investigação técnica que tire das narrativas esse jogo de acusações. O Intercept nos ajuda? Não sei. É um fato dado, que precisa ser analisado, avaliado, divulgado, mas o que não pode, e por isso vai a minha fala e toda a minha solidariedade à Vossa Excelência, é continuar com esse jogo de acusações de um fato que não foi realizado e que foi sobejamente desmentido por Vossa Excelência. Fazer Vossa Excelência subir à tribuna mais uma vez para se defender de uma acusação improcedente desta é quem aposta de que o ódio mobiliza, de que a falácia mobiliza. Nós não apostamos nisso. Nós apostamos de que quem mobiliza é a verdade. Quem deve mobilizar é a transparência. Quem deve mobilizar é a política pública voltada para os bens das pessoas. E nisso o senhor foi um excelente governador da Bahia. Muito obrigado. Senhor presidente, para terminar, eu quero dizer que não só eu, querida senadora Tereza, mas a própria Polícia Federal. Porque muitas vezes a CPI ou a CPMI viram um palco da nossa disputa política. É normal, ainda mais no ano eleitoral, acaba uma troca de acusação. Mas a Polícia Federal não apontou absolutamente nada sobre o episódio da venda da rede de supermercado Cesta do Povo, feita por mim, que eu era o secretário de Desenvolvimento Econômico, no governo do então governador Rui Costa. Mas para encerrar, senhor presidente, eu queria primeiro, como eu já lhe disse, saudar, queria que Vossa Excelência pudesse registrar, esses jovens, essas jovens que estão aqui, estudam no colégio, no meu tempo era Eliezer Steinberg. Hoje eles fundiram dois. Só para encerrar realmente, eu quero dizer que ontem eu me senti confortável. Eu não vou fazer acusação a ninguém, porque o direito ao voto secreto é um direito sagrado, mas eu acho, senhor presidente, que na semana do dia 29 de abril, naquela quarta-feira, a casa cometeu
na minha opinião, uma injustiça, uma crueldade e um desvio da funcionalidade prevista na Constituição Federal. A prerrogativa de indicação do membros do Supremo Tribunal Federal é exclusiva do presidente da República, não há lista. Eu estou muito à vontade, presidente, porque ontem tomou posse o ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E como vice-presidente, o ministro André Mendonça, que passaram por essa casa. E eu tenho o orgulho democrático de dizer que nos dois casos, trabalhei dentro da bancada do PT para que todos votassem nos dois indicados. E eu dizia, a prerrogativa é presidencial. A nós cabe conferir aquilo que a Constituição pede, acima de 35 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico. Como os dois, Nunes Marques e André Mendonça, comprovaram isso, eu disse ao pessoal do PT, não tem sentido, recebi o ministro André Mendonça 2 vezes na bancada do PT e 1 vez na Bahia. E meu orgulho, não me arrependo, não o fiz por ingenuidade. Aqui não está nenhum tolo, senão não teria sido governador da Bahia por 8 anos. Mas está alguém que respeita a regra constitucional. Infelizmente, apesar de Jorge Messias ter claramente reputação ilibada, porque ficou 4 meses esperando a votação e nada foi levantado contra ele, teve registrado naquela sabatina o seu notório saber jurídico. Infelizmente, nós trouxemos a eleição de outubro para cá. Alguns, eu até entendo, que sonhavam em ter o nosso ex-presidente Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal, aí retalharam um jovem que ontem teve um momento, eu diria assim, de alívio de alma, quando o presidente da OAB Nacional trouxe o abraço dos advogados do Brasil a Jorge Messias, advogado-geral da União. Vossa Excelência estava lá, eu estava lá, e ele recebeu as palmas durante 30, 40 ou 50 segundos, não sei, que eu não contei. Mas eu quero dizer que ali foi, na minha opinião, uma reparação, sinceramente. E olha que eu conversei com muitos dos colegas, eu disse, não estão votando em Lula, vocês não podem marcar indelevelmente um jovem de 40 e poucos anos, com uma carreira brilhante, com uma rejeição, na minha opinião, indevida, porque ele tem notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, eu imagino que Jorge Messias ontem, como se diz na gíria, lavou a alma com aquelas palmas que eles tiveram. Respeito os que votaram contra, mas discordo, porque não cumprimos o nosso papel. O nosso papel na sabatina era de conferir o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Ambos foram comprovados por Jorge Messias, mas nós trouxemos a nossa legítima lide política para cravar no coração de um jovem uma rejeição sinceramente indevida. Gente, vamos aos fatos, porque o que aconteceu no Senado foi um verdadeiro suco de Brasil pós-bolsonarista. O Jacques Wagner subiu à tribuna trazendo uma bomba do The Intercept. Diálogos do senador Flávio Bolsonaro, o homem das rachadinhas, lembram? Supostamente articulando um patrocínio de nada menos que 140 milhões de reais com o Banco Master para terminar um filme sobre o próprio pai. 140 milhões para fazer propaganda ideológica com dinheiro de banco. Aí, sentindo o baque, entra em cena o senador Isalci Lucas, do PL, tentando fazer o que a direita faz de melhor, cortina de fumaça. O Isalci tentou resgatar uma história antiga da Bahia, o tal do crédito cesta, para tentar empurrar uma lama no PT e aliviar a barra do Flávio. Ele mandou aquela frase clichê: "Ah, o PL não tem bandido de estimação. O pedido de patrocínio é supernatural. A gente recebe isso todo dia." É brincadeira, né? Natural receber ligação pedindo 140 milhões de banco investigado para promover a própria família? Quem dera os movimentos sociais, a cultura popular e a agricultura familiar recebessem essa atenção natural do mercado financeiro. Mas a resposta do Jacques Wagner foi cirúrgica e destruiu a narrativa. Ele botou os pingos nos is. Lembrou que quem descobriu e estourou os trambiques bilionários que envolviam o Banco Master foi a Controladoria Geral da União, CGU, e a Polícia Federal, sob o governo do presidente Lula. E foi além. Mostrou que o banco engordou e deitou e rolou durante 4 anos sob as barbas do Banco Central de Campos Neto, indicado por Bolsonaro. Quem fiscalizou e liquidou a fatura foi a nova gestão do BC, com o Galípolo. É a diferença gritante de quem combate o crime institucionalmente e de quem prevarica ou passa pano. E para fechar com chave de ouro, a senadora Tereza deu o cheque-mate. Ela lembrou o óbvio.
Quando a esquerda dialoga institucionalmente como governo, é de forma republicana. Ninguém fica cochichando no telefone com o banqueiro dizendo: estamos juntos sempre, amor para sempre onde você estiver. Essa intimidade com o topo da pirâmide financeira é marca registrada deles, não nossa. O Wagner ainda aproveitou para lavar a alma sobre a injustiça que a oposição fez com o Jorge Messias na sabatina do STF, mostrando como a direita usa o ódio e a politicagem para destruir carreiras técnicas brilhantes, enquanto a esquerda sempre respeitou a prerrogativa constitucional, inclusive votando a favor de nomes indicados por Bolsonaro no passado por pura responsabilidade democrática. O resumo da ópera é claro, meus amigos. Eles tentam tuitar, tentam criar fake news e distorcer o passado. Mas quando o debate vai para o gogó, na base dos fatos e da transparência, a bancada progressista engole o cinismo deles. A verdade mobiliza, a transparência governa, e a mamata dos 140 milhões para o filminho da família real do Centrão não vai passar batida.